O Corinthians anunciou uma contratação nesse fim de semana que todo mundo sabia que ela já estava encaminhada, faltava o anúncio oficial, que foi do atacante Davó do Guarani. Alguém já viu ele jogar? Confesso que eu não vi. Eu vi uma partida, mas conversei com o Sérgio Xavier Filho, que fez alguns jogos do Guarani na temporada passada, e ele acha que é uma boa aposta, sim. E, inclusive, terminou o ano melhor do que o Cleison, por exemplo. Eu vi alguns jogos também, fiz alguns jogos também do Davó. Eu acho que é um jogador talentoso, mas para o Corinthians, imediatamente, eu acho que ele está um pouquinho cru. Ele vai precisar de um trabalho maturação. também. Isso, na minha opinião. O repórter Anselmo Caparica agora sim fala conosco ao vivo de Orlando, na Flórida, onde está o Corinthians. Caparica, meu velho, bem-vindo ao Seleção. Tudo bom, Rizek? Estamos trabalhando, hein, rapaz? Ontem estava lá no Troca de Passes, hoje aqui já no Seleção Sport TV. Sabe quem que está trabalhando bastante também? O time do Corinthians. Você viu que a chegada ontem foi domingo, às 11 horas da noite, horário de Brasília. Hoje pela manhã, treino aqui em Orlando, desde as 9h30 da manhã, horário aqui de Orlando, 11h30 da manhã, horário de Brasília. O treino não acabou, os jogadores estão aqui na atividade já há 2 horas. Eu estava ouvindo o programa aí e o Pedrinho mencionou o trabalho do preparador físico Michel Ruff, que trabalha com o técnico Thiago Nunes. É exatamente isso. Desde o primeiro dia dessa pré-temporada, o Corinthians trabalhou com bola, justamente nessa ideia de que os jogadores já tenham um entendimento do estilo de jogo do Thiago Nunes e, ao mesmo tempo, façam a preparação física para essa temporada longa em que o Corinthians tem muitas disputas pela frente, e, inclusive, já tem uma disputa importante já no dia 5 de fevereiro, quando joga na pré-Libertadores ou contra o São José da Bolívia ou contra o Guarani do Paraguai. Daqui a pouquinho, Rizek, o treino está acabando nesse momento e daqui a pouquinho vai ter a apresentação do Matheus Davó, atacante de 20 anos, que foi destaque do Guarani. Ouvi vocês falando um pouquinho sobre ele. É um jogador que chega para compor elenco, não é tanto para resolver o principal problema que o Thiago Nunes tem nesse elenco no momento, que são justamente os atacantes pelas pontas, né? O Corinthians vendeu o Cleison, tem apenas o Everaldo e o Janderson para fazer essa função. Pode, evidentemente, usar o Pedrinho também, ou também improvisar o Matheus Vital. Como eu disse sobre o trabalho aqui do preparador físico Michel Ruff, o Corinthians vai treinar em 2 períodos, praticamente todos os dias aqui em Orlando. Só na quinta-feira, que vai treinar pela manhã, à tarde, os jogadores vão ganhar folga. Na quarta-feira, dia do jogo contra o New York City FC, a primeira partida que o Corinthians tem aqui em Orlando, vai treinar pela manhã. Treina pela manhã e o jogo vai ser à noite, às 8 horas da noite, está marcado o jogo com transmissão ao vivo do Sport TV. O Michel Ruff disse o seguinte, que a ideia é que os atletas não participem desse jogo 90 minutos, eles joguem apenas 45 minutos e aí o time todo deve ser trocado para o segundo tempo, justamente para que ninguém perca o treino pela manhã na quinta-feira. O Corinthians enfrenta o New York City FC na quarta-feira à noite e no domingo vai jogar contra o Atlético Nacional da Colômbia. É isso, Rizek. Lembrando que tem a apresentação daqui a pouco aqui do Matheus Davó e na terça-feira, né, amanhã, se tudo der certo, ainda não foi confirmado pela assessoria de imprensa, mas deveremos ter a apresentação do atacante Luan, a principal contratação do Corinthians para essa temporada 2020. Corinthians que continua no mercado em busca aí de um atacante pelos lados. Não deu certo a contratação do Michael, busca uma opção, algum jogador que venha para resolver. É isso que o Thiago Nunes precisa. Volto com você, Rizek. Um abraço. Obrigado, Caparica. Só uma dúvida, meu caro, antes da gente se despedir de vez. Você tem ideia de quem hoje seria o zagueiro titular ao lado do Gil? Você já tem uma sinalização de quem é o quarto zagueiro do Corinthians para a temporada titular? Olha só, Rizek, a informação que a gente tem é a seguinte, de que o Pedro Henrique, que fez a temporada passada pelo Atlético Paranaense e que jogou com o Thiago Nunes, inclusive agradou muito o treinador, né? É bom lembrar o seguinte, o Thiago Nunes veio para o Corinthians, o Camacho e o Pedro Henrique, os dois estavam emprestados ao Atlético Paranaense, o Corinthians pediu para que esses jogadores voltassem.
o Corinthians tinha interesse no Nicão, o atacante Nicão. E o Atlético Paranaense disse que só negociaria o Nicão se o Camacho e o Pedro Henrique permanecessem lá no Furacão. O Thiago Nunes não topou esse negócio porque ele realmente quer utilizar o Pedro Henrique e o Camacho, são jogadores importantes do elenco. Então, nesse início de trabalho, pelas informações que a gente tem, o Pedro Henrique deve começar como zagueiro titular. O Danilo Avelar, que era lateral esquerdo, agora vai ser utilizado como zagueiro também, mas também acredito que seja uma posição que o Corinthians ainda está um pouco carente, justamente porque o Danilo Avelar, nas palavras do próprio técnico Thiago Nunes, ainda precisa fazer precisa de um período de adaptação para essa nova função. É muito diferente, evidentemente, jogar de lateral para jogar de zagueiro, então ainda vai precisar de um pouco mais de tempo o Danilo Avelar, mas a gente vê aqui pelos trabalhos que o Thiago Nunes vem fazendo, é exatamente isso. Danilo Avelar jogando como zagueiro pelo lado esquerdo ali, e o Pedro Henrique deve iniciar aí nesse começo de temporada como zagueiro titular ao lado do Gil, Rizek. Obrigado, Caparica. Bom trabalho para você aí, meu caro. Um abraço e até a próxima. Tamo junto, um abraço, amigo. Abraço pro Pedrinho, pro Eudes aí, grandes amigos também. Abraço. Valeu, Caparica.